Olá, professores, professoras, professores coordenadores, professores que atuam aí em núcleo pedagógico, diretores e demais profissionais da educação. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação da TPC. Eu sou o professor Ademir Júnior e estarei aqui juntamente com a formadora Paula, dando aqui para vocês, apresentando uma temática sobre a TPC. Bem, eu sou um homem de 1,72 m, estou com o cabelo baixo, barba desenhado à máquina, estou com a camiseta azul listrada, calça preta e um tênis preto também. Professora Paula, bem-vinda. Olá, Ademir. Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudos. Hoje, como o professor Ademir já falou, né, a gente vai trabalhar aqui um pouquinho, currículo. Vou fazer minha autodescrição rapidinha. Sou loira, estatura mediana, cabelo nos ombros, meus olhos são castanhos, minha pele é branca. Estou vestindo uma camisa bege, né, com detalhes em preto. Meu nome é Paula Assis e eu sou formadora aqui da EFAP, né? Bom, vamos começar, né, os nossos trabalhos aqui hoje. A nossa temática, né, intencionalidade educativa, plano de aula. A gente vai fazer a parte 1 hoje. Nas próximas semanas a gente já vai entrar com a parte 2. Lembrando que a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, encontramos, né, esse princípio que se denomina intencionalidade educativa, né? Ali na BNCC, a intencionalidade educativa ou pedagógica aparece em todas as atividades do educador que envolve a organização e a promoção de experiências que estimulem os alunos, os estudantes, a conhecerem a si e ao outro, além de compreender relações com a natureza, com a produção científica e com a cultura. Bom, continuando, né, vou pedir que vocês separem, né, o material ali do diário de bordo para as nossas anotações, né, sempre muito importante. Os objetivos da nossa formação hoje, né? Descrever os itens que constam em um plano de aula, pensar sobre a intencionalidade docente no planejamento pedagógico e estudar os itens de um plano de aula. Bom, sobre os objetivos, né, além de estudar os itens do plano de aula, que estejam ligados diretamente a toda a ação consciente do professor e do educador, visando uma ambientação para conduzir o aluno à aprendizagem. O espaço para que isso se realize é justamente o ambiente de aula, determinado aqui como cenário pedagógico ou lugar onde as mediações se dão de maneira relacional. Lembrando que assim, né, a gente está falando de ambiente de aula, né, extrapolando os muros, né, o espaço da sala de aula, né, não se restringindo ao espaço da sala de aula. Tá? O percurso da nossa pauta, a próxima tela, isso, a apresentação, né, o tema, o diário de bordo, os objetivos, a relevância do tema, a agenda 2030 da OSD. A gente vai ter uma interação, vamos falar do plano de aula como instrumento pedagógico, a intencionalidade pedagógica, os itens que constam no plano de aula. A gente vai passar o desdobramento, vamos falar da avaliação. Aí a gente tem o Saiba Mais, aquelas informações gerais que a gente passa, né, as referências e o encerramento. Lembrando que esse material fica disponível no repositório, né, para uso, né, para que vocês consultem, né, esse material sempre que possível. Bom, vamos lá, né, relevância do tema. Né, do que a gente está tratando aqui hoje, né? Então a gente vai começar falando, né, que o plano de aula é um instrumento de fundamental importância no exercício da docência, pois trata-se de prever toda a estrutura das ações pedagógicas no sentido de verificar quais serão o objetivo e as habilidades propostos no processo de ensino e aprendizagem,
ponderar sobre a escolha da metodologia, definir as estratégias e ações pedagógicas, considerar os recursos previstos e refletir sobre os critérios de avaliação frente aos objetivos previstos, né? O importante elemento para o professor, para que o professor se sinta seguro ao desenvolver as atividades de ensino. E que ele tenha clareza dos elementos essenciais do conceito, né? Na situação desencadeadora de aprendizagem apresentada, os professores propõem situações nas quais os estudantes colocam em movimento o conceito na medida de tempo, no qual estabelecem comparações, o tempo maior, menor ou igual, né? E definem unidades de medida, né? A quantidade da areia ali. Bom, só um minutinho aqui, isso. Continuando, né? Quer falar da agenda? Então vamos lá, veja só. Então o nosso tema hoje aí está relacionado a fazer uma análise bem detalhada acerca do plano de aula. Por isso, parte 1 e depois tem a parte 2 que nós vamos explicar aí durante a formação. A gente tem trabalhado aqui vinculado às nossas formações com a Agenda 2030, de acordo aí com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, portanto, o objetivo 4, como aparece em tela para vocês, a concepção aqui é promover oportunidades de aprendizagem também. Então, não está só relacionado à questão dos estudantes, mas nós também, enquanto professores e formadores, tá? Então, é bem importante mencionar isso. Bom, como a professora Paula já mencionou aí, pensando na relevância do tema acerca do plano de aula, às vezes, professora Paula, pode ser que surjam discussões assim, serve mais como um momento de burocracia na escola, que é papel, tudo mais. Mas, na verdade, não é, professores. E nós vamos mostrar aqui para vocês, nessa formação, que é um instrumento de fundamental importância para você, professor, tá? E que isso está relacionado com aquela intencionalidade educativa, como aparece na base, ou a gente chama de intencionalidade pedagógica também, como queira, no sentido de, eu enquanto professor, a partir do momento, professora Paula, que eu tenho lá as habilidades, as competências, eu tenho uma situação de aprendizagem, eu posso propor, por meio de um plano de aula também, determinadas intervenções cuja finalidade educativa é promover também nos estudantes o desenvolvimento. Só que eu penso e organizo esses procedimentos, das quais eu vou propor ali na sala de aula, né? Então, é o instrumento do docente. Veja, o aluno não faz o plano de aula, quem faz é o docente, porque é ali onde a gente coloca toda aquela carga nossa de educação, no sentido de que o que eu quero, né? Como que eu vou realizar e até onde eu quero chegar. E pensando nisso, nós vamos abrir agora o chat para uma interação de 2 minutos. Então, sobre o plano de aula, né? O que é isto? Como é isto? Por que é precisamente assim? Por que deve ser assim? Então, são perguntas aí que vocês já podem começar a responder no chat, baseado no que você pensa mesmo em relação ao plano de aula como um instrumento pedagógico. Veja, é um instrumento seu, professor, né? Então, como responder isso, né? O que é isto? Como é isto? Por que é precisamente assim? E por que deve ser assim? Então, vamos lá, 2 minutinhos?
Olá, estamos de volta, né? Quero agradecer muito a participação de todos aqui no chat, né? Sempre importante falar do quão é importante essa participação aqui de vocês, né? Vou ler alguns aqui, tá, Ademir? Vamos ver o que o pessoal andou falando por aqui. Professor José Sebastião, ele disse o seguinte: o plano de aula apresentado é um instrumento de organização do professor ou mais um instrumento? A professora Natália, sem o plano ficamos no aleatório, sem um foco. Cristina, é fundamental para um bom andamento das aulas. Rosimeire, o plano de aula serve também para observarmos as habilidades dos alunos. Vanderlei, o plano é um plano orientador de ações didáticos pedagógicas. O pessoal respondeu aqui bastante, né? E algumas vezes apareceu que é um norte para as aulas, né? Que auxilia na formação e na organização. Foi mais ou menos por esses caminhos que o pessoal acabou respondendo aqui, tá? De novo, agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, professores, pela participação. E é bem verdade o que vocês colocaram. Então, é um documento, né, porque é uma produção do professor, então, portanto, é um documento também, que realmente vai dar um norte para que o professor saiba exatamente aquilo que ele vai fazer. É um documento também que, e no caso, um instrumento de intencionalidade que prevê ações antes da aula ser realizada. Então, portanto, tem assim um escopo bem interessante. Eu vi aqui um comentário do professor José Sebastião. Ele diz o seguinte: o plano de aula apresentado é um instrumento de organização do professor, ou mais um instrumento burocrático que será cobrado. Professor, eu convido o senhor a participar intensamente dessa formação e, ao final, você colocar aqui o que o senhor achou. Se é, de fato, um instrumento de organização ou se é um documento burocrático. Então, vamos aqui dar sequência nessa formação. Vejam só. Então, no próximo slide aparece para vocês assim: o plano de aula é uma ferramenta docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização. Então, veja, nós estamos pensando na organização por parte do professor, pensando que é ele que tem o domínio do conteúdo, dos objetos de conhecimento e das habilidades, em face daquilo que está sendo proposto. Mas é também uma forma de pensar a revisão e adequação no decorrer desse processo de ensino, do que ele está pensando de acordo com as turmas que ele tem. Então, é um instrumento que ele já tem uma característica essencial de sistematização de todo o procedimento relacionado ao conhecimento das atividades e estratégias pedagógicas. Enfim, é aquilo que se pretende realizar em uma determinada aula, conforme o objetivo a ser alcançado, criteriosamente. E aí, professora Paula, a gente pensa, por exemplo, em algumas questões relacionadas à intencionalidade. Isso quando a gente está, só para retomar aqui, né, que bem como você falou, né, em relação ao plano de aula enquanto instrumento, né, quem dá uma base conceitual bem interessante para a gente é o professor Libânio, né, então retomar ele, né, em relação a ações didáticas dentro do nosso fazer pedagógico, é sempre muito, muito importante. Ele sempre traz muita coisa bacana para a gente, né, tá ali observando, né? E quando a gente está se referindo, né, à intencionalidade pedagógica, né, a gente pode apontar aqui três questões, se puder colocar, por favor, para a gente, né? A gente tá entendendo, né, que a intencionalidade pedagógica como sendo toda a ação consciente, planejada e executada pelo professor dentro do cenário pedagógico, né? Bem como o Ademir já apontou aqui para a gente. Ou seja, na sala de aula ou em outro ambiente que utilize, né, e no qual seja possível o ato de ensino e aprendizagem. Lembrando que não se restringe, a gente também vai fazer uma aula fora da sala de aula, é importante a gente também ter ali com a gente esse plano, né? É importante que o professor saiba exatamente o que quer do seu estudante diante de determinado objeto do conhecimento, bem como o que se espera que o estudante desenvolva frente às habilidades. Bom, né, quando a gente entra na sala de aula, né, o professor deve ter sempre em mente o que irá lecionar para aquela turma, né? Ele deve saber o conteúdo, de que maneira que ele vai abordar o assunto,
quais são os recursos didáticos necessários para aquela aula e, acima de tudo, ter uma aula bem preparada, né? Todo esse preparo tem um nome específico e se chama plano de aula. Ou seja, né, o plano de aula é um instrumento de trabalho do professor, né? Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala de aula, buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos, né? Às vezes não, né? Tenho tanto tempo de sala de aula, né, que a gente já viu de tudo um pouco, né? Então, eu lembro de alguns momentos assim de coordenação, né, em que eu estava, né, em que você tinha alguns professores que tinham uma dificuldade muito grande, né, de indisciplina em sala de aula, né? E a gente ia atrás das causas, né? O que está causando tanta indisciplina em relação àquele conteúdo em específico, né? Aquele professor em específico, e muitas vezes a gente via que tinha alguns professores que chegavam dentro de sala de aula, né, e perguntavam para o aluno, o que a gente vai fazer hoje, né? Então, a gente sem esse panorama, sem esse norte, né, a gente fica perdido e os alunos também ficam perdidos, né? E abre espaço para tudo dentro da sala de aula, né? Então, a proposta realmente é da gente pensar, né, num plano e que esse plano seja um instrumento de suporte mesmo, né? Ali evita angústia, né? Evita ansiedade, né? A gente tem claro o que a gente está fazendo ali. Bom, em vista disso, né, a gente tem que apontar aqui, né, o ponto de atenção, né, quando a gente está lidando com o plano de aula. Na tela, por favor, né? Bom, apesar de ser um instrumento do professor, né, que descreve detalhadamente os elementos necessários para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, o professor não deve ficar restrito e limitado, né? Ou seja, ele pode se incluir no plano de aula sempre que os alunos tiverem outras necessidades de aprendizagem. É muito comum, às vezes, a gente chega dentro de sala de aula, tem aqui o nosso plano todo preparado, né, e de repente a turma vem com uma outra demanda para a gente, né? Vamos dar um exemplo aí, né? A gente, né, do dia para a noite começa a guerra na Rússia, né? E aí toda uma aula que você tinha preparado para falar sobre um outro conteúdo, a gente vê que o que a sala ali está pedindo é uma outra coisa. E a gente tem que, né, não é escrito em pedra, a gente tem esse espaço, né, para... De flexibilização. De flexibilização. Até mesmo uma vez que, por exemplo, está sendo pensado uma quantidade de aulas em um determinado período, o plano de aula ele serve como instrumento do professor para poder fazer os ajustes e a correção de rota, sim, quando necessário. Porque essas intervenções, ou seja, imprevistos podem ocorrer. Sim. Então, de repente surge um tema emergente em que os alunos estão querendo discutir, então pode-se abrir um espaço? Pode, o professor tem essa liberdade para fazer isso. E esse é aquela oportunidade que a gente tem, né, exatamente, de não perder o diálogo ali, exatamente, né? Mas é um instrumento do professor. Isso. E aí, portanto, agora vai aparecer para vocês na tela um template que nós pensamos, possui 20 itens, tá? E a gente vai detalhar todos os itens agora. Eu já quero antecipar aqui que esse modelo de template que estamos colocando, ele é resultado de pesquisas do que as próprias diretorias, por exemplo, às vezes disponibiliza, do que se tem, por exemplo, na internet sobre plano de aula. Então, feito várias pesquisas, chegou-se a um modelo que não é um modelo engessado, mas é uma sugestão. Então, assim, não é que a sua escola aí tem que utilizar esse template que nós vamos trabalhar agora, tá? Mas é uma sugestão, caso a escola não tenha, de repente, ache interessante adotar, sinta-se à vontade. E aí você, coordenador que está assistindo do outro lado, ou você mesmo, professor, caso queira utilizar. Esse template, inclusive, ele ficará disponibilizado no repositório posteriormente. Oi, professora. Eu só quero fazer aqui, que teve uma pergunta que é bem pertinente aqui, já que a gente está apresentando o plano de aula, né? Que a professora Rejane, ela fala assim, deve ser semanal ou quinzenal um plano desse? Vamos lá. Então, eu vou tentar responder aqui tanto a sua pergunta, como também a pergunta aqui, o comentário do professor José Sebastião. Ele perguntou se... de fato, uma organização é um instrumento burocrático. Então, vamos tentar verificar a finalidade do plano de aula. Então, vamos lá. Mais uma vez o template, por gentileza, na tela. Então, agora nós vamos destrinchar aqui, detalhando cada item. Então, vamos ao primeiro item, o logo, né? Então, o logo ele assume aí uma característica, é uma identidade visual. Próximo slide, produção. Obrigado.
Então, é uma identidade visual da escola que vai remeter o estudante diretamente à instituição. Então, o logo da escola, dependendo aí da imagem, da representação, fará com que os estudantes da unidade escolar saibam que aquele logo representa, né? Então, veja, é também uma forma de se criar, por meio do logo, uma certa representação de pertencimento, né? Por exemplo, a gente costuma ver alunos de determinadas instituições escolares que, às vezes, mesmo em dia comum, está utilizando vamos dizer assim, o uniforme. Por exemplo, tem principalmente educação física, né? Gosta-se muito de utilizar uniformes de uma determinada instituição, mas que, na verdade, aquilo faz parte de um repertório visual de representação e que cria esse sentimento de pertencimento. Recentemente, há 3 anos atrás, eu participei daquele processo de fazer uma história sobre a unidade escolar, 3, 4 anos atrás. E aí eu fui estudar o logo da escola que eu estava inserido, como que ele foi, como ele chegou a ter aquele resultado visual. E é bem interessante. Então, propriamente o logo que é estampado nos documentos da escola e também no uniforme, além de ser uma representação, né, de uma imagem, é também uma forma de se criar uma identidade visual. Tá? Então, ele já tem esse aspecto importante aí. Depois, normalmente no plano de aula, aparece o nome da diretoria de ensino da escola. Por que aparece, né? Então, veja aí. A escola faz parte de um sistema educacional maior, né? E está ligada a uma secretaria de educação que também se organiza e comunica por meio de uma diretoria de ensino. Uma diretoria de ensino possui várias escolas no âmbito de uma área administrativa. Essa forma de organização contribui para que os professores e gestores, ao se planejarem anualmente, por exemplo, considerem as expectativas de aprendizagem em relação ao local onde estão inseridos. Então, veja, quando aparece lá o nome da diretoria de ensino e, portanto, o nome da escola vinculada àquela diretoria, já traz ali um recorte de uma realidade de um determinado aspecto de várias escolas. Então, ao considerar, por exemplo, as questões do plano de aula, a gente também considera a realidade local da escola. Qual diretoria faz parte, né? Tem alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento de proficiência de várias escolas. Por exemplo, pode ocorrer, às vezes, principalmente escolas mais específicas, escolas quilombolas, de populações tradicionais, indígenas, ter certas especificidades propriamente daquela diretoria de ensino. Então, às vezes a gente estamos pensando mais numa questão de outras áreas, mas é necessário entender que não se trata apenas de uma hierarquia, a escola está submetida a uma diretoria. É necessário pensar as especificidades locais também, tá? Então, nesse aspecto tem aí também toda uma questão pedagógica por trás. Nesse sentido, é importante mencionar que se não há um aspecto de submissão, então uma orientação pedagógica. E aquelas orientações técnicas, elas contribuem bastante quando são executadas, justamente para mostrar esse vínculo entre diretoria de ensino e escola, tá? Então, é um aspecto pedagógico também, principalmente dos vários atores que estão envolvidos, tá? Bom, e aí depois eu tenho os itens 4 e 5, que é o nome do professor e o componente. Então, quem é o professor, né? O professor é um membro do magistério, professora Paula, que exerce lá uma atividade docente. Então, oportunizando a educação do estudante, por isso a identificação. Então, é importante colocar ali o nome do professor e o componente curricular, principalmente, né, quando a gente tem ciência que, às vezes, o professor, no processo de atribuição, ele pode pegar aula de outros componentes curriculares. Então, o nome do professor e o componente curricular, além de ser um elemento de identificação, é um documento seu, professor. Veja, se amanhã ou depois, por exemplo, um pai de estudante, ele chega na escola, ele solicita os planos dos professores, aquele plano, ele é um documento da escola também, né? Então, já respondendo, né, o que foi colocado no chat,
ele é um documento, ele é uma proposta de educação baseado nas intencionalidades do professor e que de uma forma muito precisa, né, ele tem muito a dizer sobre escola, sobre o professor e sobre os seus estudantes, que é onde nós queremos chegar agora com a ideia principalmente do componente curricular, né? Então, o componente curricular, ele é de extrema importância no sentido de que os pais dos estudantes ainda estão alinhados a uma perspectiva anterior da educação. Ou seja, quando a gente recebe um pai na escola, provavelmente ele vem de uma escola da década de 70, 80, se for um pai mais jovem da década de 90. Então, o que ele tem, né, lá no seu imaginário escolar? O professor da disciplina, né? Então, essa concepção do componente curricular também é importante, e não só por uma questão de atribuição de aula, mas por uma questão de identificação para a comunidade. Por isso que é um documento, né? E a gente precisa ter essa concepção. E a gente tem também, não vamos esquecer, que durante as atribuições, por exemplo, né, nós dois, a gente está dando aula na 6ª série, estamos dando aula de história, né? O meu plano não é igual ao seu plano, né? Bem a gente está falando de colocado. planos diferentes, então essa identificação, é o professor do 6º ano, né? Aí você fala, mas qual? Porque os planos, eles são diferentes, né? Eu me lembro, você me fez me lembrar de uma situação que... São aquelas situações que ocorrem às vezes na escola e que cabe tocar aqui. Um professor pediu, ele falou assim, você poderia me ceder o seu plano de aula, porque são todas as mesmas, são os mesmos alunos. Na verdade, não, né? Não são. Então, por exemplo, vou conjecturar aqui, eu tinha alunos de um determinado ano, mas eu não tinha todas as turmas, eu tinha parcialmente turmas. É como se fosse assim, eu tinha turmas lá A, B, C, D e E, e eu tinha aula lá com as turmas A, B e E. Então, 3 turmas. As outras 2 pertenciam a outro professor que tinha atribuído. Uma vez me solicitou o plano de aula. Eu falei assim, mas... eu questionei, mas por quê? Porque são as mesmas turmas. Na verdade, não são. Cada aluno, cada sala de aula tem as suas especificidades. E por isso é de extrema importância no início do ano essa questão do planejamento para considerar quem são os alunos, de onde eles estão vindo, como estão vindo e o que é necessário eles avançar no processo de ensino-aprendizagem. As turmas não são a mesma. Então, portanto, a minha intencionalidade, a minha metodologia, aliás, a metodologia que eu vou propor e as estratégias, às vezes cabe para uma turma, mas não cabe para outra. E bem como a gente já falou agora há pouco, só não querendo me estender muito nessa questão, mas eu acho muito importante, né? Ali no plano de aula, né, tem características que são próprias daquele professor, né? Sim. A concepção que ele tem de educação, né? Como ele enxerga, né? Então ele se posiciona ali, né? Então não dá para ser o mesmo. Exatamente. Uma Cada vez um tem que o seu. Eu venho de uma formação acadêmica e o outro de outra, mesmo que ainda seja da mesma área de conhecimento, do ponto de vista da ciência, mas não tem como ser a gente tem, cada professor tem a sua própria subjetividade pedagógica. Bom, vamos então agora ao item 6, tema. A ideia ou assunto mostra, né, de forma ampla o que possibilita haver vários posicionamentos sobre a proposta de aprendizagem em questão. Então, o que é o tema, né? O tema é um aspecto importante pelo fato de selecionar o conteúdo a ser sistematizado no plano de aula. Então, veja que interessante. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, seja algo bastante específico, né, dentro de um componente e que será desdobrado e detalhado em conteúdos. Tá? Então, é importante mencionar isso. E ainda, né, depois... A gente tem aqui os itens ano, né, quantidade de aulas e período de realização. Parece aspectos, às vezes, redundantes, mas vamos lá. Então, às vezes eu tenho aula no 6º, no 7º, no 8º, às vezes eu tenho aula no 8º, no 9º, depois lá na 2ª série. Então, eu preciso identificar que ano que é, o que série que é e que turmas. E os aspectos relacionados à turma, nós já explicamos para vocês o porquê é importante, que cada turma também tem a sua própria característica
e tem a sua própria história dentro, às vezes, de uma unidade escolar. E também são informações básicas de identificação, né? Então, como eu disse, se trata, portanto, também de um documento. Então, vale aqui destacar que o professor deve refletir sobre o seu público-alvo, né? Ou seja, os estudantes, que uma determinada ação pedagógica, professora Paula, funciona às vezes com uma turma, mas pode não funcionar com a outra. Então, na elaboração do plano, o professor deve refletir e considerar a questão da contextualização, do tempo, fatores que às vezes são culturais, econômicos, físicos, sociais, tantos fatores. Então, isso já aparece lá no plano e são itens que a gente precisa deixar muito bem preenchido, tendo essa ciência, né, que se trata de uma ação pedagógica, além da produção de um documento. E o item 10 são os objetivos. Então, os objetivos indicam a tarefa que deve ser realizada ao longo de uma ação pedagógica em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um tema e que as habilidades, por exemplo, estão relacionadas ao verbo descrever, aliás, observar, descrever, analisar, os objetivos que eu preciso vincular àquela ação pedagógica que aparece no plano de aula, precisam ser verbos que estejam alinhados a isso. Então, é até interessante, nós estamos aqui, eu, a professora Paula, já estamos escrevendo o plano de aula parte 2 e nós vamos trabalhar os verbos, professores, os objetivos. Então, já fica o convite aí para a próxima formação. No dia 22, né, vai entrar essa formação. Já é spoiler, né? Já é spoiler. Plano de aula parte 2, a gente vai trabalhar aqui os objetivos, professores, esses verbos que às vezes são tão caros para nós na educação. Mas o que eu quero dizer é assim, se eu trabalho, por exemplo, situações de aprendizagem que envolva observar, descrever e analisar, né, eu não vou colocar um objetivo, por exemplo, no processo relacionado a comparar, porque as habilidades estavam vinculadas a outros verbos. Lembrando que são as habilidades? São verbos, ou seja, são aquelas ações que os estudantes precisam realizar frente aos objetos de conhecimento. Então, isso é bem importante deixar aqui claro, para que os objetivos fiquem claros. Outra coisa, professora Paula, está relacionada à questão também de quando eu penso sobre a avaliação, né? Então, que verbos que eu vou colocar lá para avaliar? Mas sobre esses verbos da avaliação, já fica o convite aí, tá? Tá marcado já. Tá marcado, dia 22. Que outros itens entram, portanto, aí? O item 11, 12 e 13, que são competências, objetos de conhecimento e habilidades. Então, aqui, às vezes, é necessário o professor voltar lá aos textos introdutórios do currículo ou ter esse olhar para o currículo e verificar que aquele com um determinado conjunto de habilidades está vinculado a um objeto de conhecimento, e isso é fácil de observar lá no currículo, que também está alinhado às competências. Então, de acordo com as habilidades que eu estou colocando ali no plano de aula, eu já preciso linkar com o objeto de conhecimento, que normalmente é mais prático, que está alinhado ao conteúdo, e do conteúdo eu vou extrair um tema. Mas eu preciso ter esse olhar para as competências, porque veja, as competências, as habilidades que os alunos já desenvolveram, com mais outras habilidades, desenvolvem determinadas competências. E eu preciso ter esse olhar mais macro. Às vezes, para o estudante é mais difícil perceber, mas para o professor, né, isso vai ficando um pouco mais cristalizado. Depois nós temos aí o espaço físico, né, ou também conhecido como ambiente de aprendizagem. Tá? Bom, aqui, veja, são onde a situação de aprendizagem, aquelas ações pedagógicas, elas precisam ser realizadas. Tem diferença de um lugar para outro? Tem. Por exemplo, são questões subjetivas que envolvem até a psicologia educacional. Se eu tenho, por exemplo, uma atividade em que os alunos precisam fazer uma leitura, ou seja, estudar determinados documentos voltados para a leitura,
talvez um melhor ambiente ali, o espaço físico, seja a biblioteca. Então, quando a gente direciona os estudantes a um outro espaço físico, a subjetividade e intencionalidade do estudante também muda, né? Então, fazer essas transições, por exemplo, se eu levo os estudantes numa sala de informática, a intencionalidade também do estudante já vai mudar. Então, é importante o professor considerar esses aspectos relacionados ao espaço físico ou ambiente de aprendizagem. Então, a gente coloca até aqui um ponto de atenção no sentido de dizer o seguinte: o espaço físico ele não é neutro, né? Principalmente quando os estudantes convivem e ali, por meio desse espaço físico, se produz significações afetivas e culturais. Lembrando que a escola é também um espaço onde as relações afetivas e culturais, elas permeiam as relações dos estudantes. Tá? Bom, e ainda continuando então, né, o próximo slide, produção, por gentileza. Vamos agora ao item estratégia. Então é importante mencionar que, vejam só, voltando, por gentileza, vamos voltar ainda, o item 15, que é o espaço físico, mas pensando na metodologia. Vamos lá. Então, no plano de aula também tem um item importante, que é a metodologia, ou seja, que é a arte, né, ou seja, de conduzir a própria razão no conhecimento das coisas. É o aspecto mais racional e aquele aspecto que o professor sabe conduzir muito bem. Veja que a metodologia é um recorte daquilo que o professor faz para para as suas ações pedagógicas. Ela não é uma escolha do estudante. Então, na educação é muito comum, principalmente, por exemplo, em ciências humanas, quando eu falo assim, o método dialético, que é um método que pensa, por exemplo, na refutação de opiniões do senso comum, levando à contradição para se chegar, então, a uma verdade. Então, é um método. Mas, no geral, as metodologias, elas já aparecem orientadas nos documentos oficiais, mas é uma forma de pensar também como que as estratégias elas serão realizadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em metodologias ativas, eu já tenho ciência que eu, enquanto professor, eu vou fazer uma orientação maior, né? Mas que parte da aprendizagem é de responsabilidade do próprio estudante, por isso que se diz metodologias ativas. E aí depois, sim, agora para vocês em tela, a questão da estratégia. Então, só para diferenciar, por exemplo, se eu falo metodologia ativa, estou pensando em rotação por estação, então a metodologia ativa é a rotação por estação, mas as estratégias, elas são diferentes da metodologia. Então o professor vai considerar o que nesse processo de ensino-aprendizagem? Quantos estudantes eu vou alocar em cada estação? Então isso é estratégia. Como serão organizados os agrupamentos produtivos? É estratégia. Quantas estações serão necessárias, quais materiais didáticos e recursos serão disponibilizados. Então, tudo isso está relacionado à estratégia. Tá? E a metodologia, então, seria ativa, pensando aqui em rotação por estação. Recursos didáticos. É sempre importante mencionar aqui que os recursos didáticos, eles precisam estar alinhados ao que se pretende por meio dos objetivos que estão vinculados, então, às habilidades. Os recursos, eles precisam ser pensados de forma que façam sentido tanto para os estudantes que têm maior domínio sobre a sua própria aprendizagem, aqueles que não têm ainda um domínio tão amplo, para que isso, lá na ponta, né, quando chegar o momento da avaliação, isso possa estar plenamente articulado, tudo vinculado. Então, as etapas que estão ali no plano de ensino, elas são fundamentais em todo o processo. E aí, portanto, a gente pensa então no item desenvolvimento, né, que deve guardar a coerência entre a perspectiva metodológica, a estratégia e os recursos. Então, tudo isso aparece no plano de aula e é de suma importância. E o ponto de atenção aqui é que aprender fatos, por exemplo, ainda não é aprender de forma integral e integrada. Então, quando a gente precisa tomar muita atenção com isso em plano de aula, em às vezes estar elencando apenas um fato e não todo o processo.
Então, fica aí como ponto de atenção. Então, aqui a gente propõe, no próximo slide, produção, por favor, um plano de aula pensando em 2 horas aulas de 45 minutos. Né? Então, aí tem o primeiro momento, que é propriamente a organização da sala, o segundo momento é a introdução e relevância ao tema, o terceiro é uma conversa aberta, né? Fazendo aquele levantamento dos conhecimentos prévios e as camadas de aprendizagem. O quarto momento, então, é a contextualização e a intervenção, já vinculando o conhecimento à sua origem e aplicação. Depois ainda, o quinto momento, que se trata da problematização, veja que vai se aprofundando. O sexto momento é a ação propositiva, ou seja, é a atividade engajadora que vai gerar reflexão, a discussão da aprendizagem significativa. E depois ainda, o sétimo momento, né, é a sistematização da ação pedagógica, é aquilo que os estudantes precisam também entregar. O oitavo momento é esse efeito social, porque os estudantes também são agentes sociais em relação à apropriação das suas próprias aprendizagens. E, por fim, né, o item 19, que se trata aí de critérios de avaliação. Então, veja, e aqui a gente chama atenção porque, veja, o professor também precisa se autoavaliar, uma vez que a metodologia escolhida foi selecionada por ele, né, e a aprendizagem é dos estudantes. Então, critérios de avaliação aqui, a gente pensa naquilo que o estudante, de fato, aprendeu em seus avanços, baseado por tudo aquilo que estava pensado em intencionalidade e estava de forma bem intencional no plano de aula, mas também é necessário o professor analisar a sua própria metodologia. Tá? E depois, por fim, aparece o item 20, são as referências que o professor às vezes coloca lá no plano de aula, que descreve as fontes. Então, também no plano de aula é interessante colocar as fontes que os alunos vão acessar. Não se trata apenas daquilo que eu, professor, estou apenas utilizando no meu plano, mas daquilo que também os estudantes vão selecionar. Então, esses são aí os 20 pontos que a gente quer tratar. E a gente já abre, então, agora o chat para que vocês possam ir avaliando a formação de hoje. E enquanto vocês vão respondendo a avaliação de hoje, como que isso contribuiu, vamos aí para o desdobramento. Então vai ficar para vocês em tela aí. Após assistir esse vídeo, né, elabore um plano de aula considerando como tema o uso de mais de uma habilidade pensando em recuperação. Então você vai elaborar aí, professor, um plano de aula, né, depois que assistir o vídeo. Esse vídeo traz vários pontos importantes, mas considerando aí, portanto, as habilidades de recuperação. Bem, nós estamos caminhando aqui para o final. Agora nós vamos para o item Saiba Mais. Isso, item Saiba Mais, produção. Fica aí uma dica do professor Ivan Guedes, como fazer um plano de aula, depois pode ser acessado também pelo repositório. E aí nós vamos agora aos nossos informativos, né? Então, para aqueles que querem saber da programação do CMSP, é só acessar esse QR Code. Sobre o banco de talentos, continua aberto, tá? Podem fazer sua inscrição para ser formador EFAP ou professor CMSP. Colegas nossos, né, menino? Exatamente. O chat está aberto para eles avaliarem? Está aberto? Então tá. Os protocolos sanitários, como vocês podem observar aí em tela. Programa Jovem Senador, eu expliquei na TPC anterior, está aberto até o dia 18. E para aqueles que estão aí envolvidos e querem acessar o currículo em ação, a questão do nivelamento, também é só acessar. Bem, enquanto vocês vão acessando e avaliando a gente, eu já quero convidá-los então para a próxima formação, no dia 22. A gente vai tratar de plano de aula baseado aí na questão dos objetivos. E quero agradecer aqui as interações. Eu percebi aqui que vocês gostaram. Fico agradecido, tanto eu quanto a professora Paula. Então eu quero desde já agradecer a participação de todos e até uma próxima formação. Até logo. Boa tarde a todos, obrigada, até a próxima formação.